nós temos aqui o doutor Gonçalo Vecina. O doutor Gonçalo Vecina, que é um médico sanitarista de primeira qualidade. Está aí o doutor Gonçalo. E a minha preocupação é se fechar o buraco da rua em que o senhor passa sempre lá, ou não ainda. O doutor Gonçalo reclamou que há mais ou menos uns 30 anos que não fecha o mesmo buraco da avenida lá. Ontem eu reclamei da prefeitura que não afastou um cara que cobrou de um sujeito que perdeu o pai. Uma conta que não devia cobrar, já afastaram os caras. Vamos ver a questão do buraco. A questão do buraco não resolveram ainda, doutor? Bom dia, Datena. Bom dia aos nossos Bom dia. companheiros aqui. Prazer imenso estar aqui com você de novo e com essa disposição de prestação de serviço público. Muito obrigado pelo convite. O buraco fechado, mas abriu outro, viu, Datena? Vamos em frente. Qual é o endereço? Qual é a rua? A avenida? Nessa idade... O senhor não acredita mais. O doutor Gonçalo, ele parece com o Papai Noel, mas ele não acredita no Papai Noel mais. Não acredita mais. Crianças continuam acreditando, mas ele não quer nem falar do buraco. Nem quero falar do buraco. Doutor Gonçalo, a orelhada é a melhor coisa que você tem para ver o que está acontecendo na saúde. E de orelhada, na própria Bandeirantes, tem gente com Covid. Tem gente afastada com Covid. Parentes meus com Covid. Eu fiz tanto teste de Covid da última semana que o cara da farmácia perguntou para mim se eu estava revendendo o teste. O senhor está revendendo o teste? Tanto teste de Covid que eu fiz. Fiz todo mundo fazer aqui. Entendeu? Felizmente não estou com Covid. Mas a Anvisa liberou o uso de máscara nos aviões. Né? Na Band também só usam máscara eu, o Mala, o nosso Maurício Stout e o Zorro. E poucas pessoas mais, ninguém mais usa máscara. Eu uso máscara. E mesmo usando máscara, eu peguei Covid dessa Ômicron algum tempo atrás. E quase morri. Uma gripezinha, uma ova. Eu quase embarquei. 2 dias eu achei que ia morrer. Quase que me botaram na CTI. Quase que eu precisava. Só não fui porque me deu uma melhorada, mas quase morri. Porque eu tenho uma série de comorbidades. Então, a pergunta é simples. Essa decisão da Anvisa é correta? Não é correta? O sujeito deve usar máscara no avião ou não? E se a Covid está voltando? Porque eu estou ouvindo muito falar de Covid todo dia. E os caras com esse papo, é uma gripezinha, não faz mal para ninguém, é uma gripezinha, mas eu não quero pegar de novo, não. Que essa gripezinha, que é a Ômicron, eu passei por todos os estágios das outras variantes, não peguei uma vez. Porque não tem ninguém no meu estúdio, porque eu fico sozinho lá no camarim, o máximo que entra lá é o Maurício, que usa máscara na maioria dos lugares que ele vai, entendeu? E mesmo assim, passando por todas as variantes, com 4 vacinas, eu peguei essa Ômicron. Então, eu fico com a orelha em pé. Eu não trato isso como uma gripezinha, não, porque o que eu senti foi muito pior que gripezinha e quase morri por causa disso. Então, doutor, realmente está voltando a Covid ou não? Tem necessidade do cara, se ele quiser usar máscara ou não? Eu uso sempre. Né? Eu sempre uso. Se o cara não usa, problema de quem não usa, mas eu uso. Bom, eu acho que quem quer se proteger deve usar máscara. E, de preferência, que protegem de maneira mais adequada. A epidemia ainda não terminou. Nós estamos vivendo o rebote do carnaval. O que aconteceu no carnaval? Todo mundo saiu para comemorar. Então, conforme eu aumento o número de encontros, eu aumento a oportunidade de disseminar o vírus. Então, nós estamos vivendo nesse momento, a gente, por exemplo, eu acompanho o volume de testes de farmácia realizados. Então, nos últimos 2, 3 semanas, houve um crescimento da ordem de 20%, 30% no número de testes realizados. A última semana não vale que eu comprei tudo. A última semana não vale que então, só eu fiz 10 testes. Subiu o número de testes e subiu o número de testes positivos junto com essa subida. Fruto do quê? Fruto do carnaval.
Nós estamos vivendo ainda a pandemia, tem o vírus circulante, mas nós estamos próximos do fim, viu? Provavelmente nós não vamos ter novas variantes. A variante que está circulando aí, a XBB, eu imagino que uma das últimas novidades do vírus. E agora começamos também a campanha de vacinação, começou ontem com a proteção das pessoas com mais de 70 anos e os portadores de comorbidade com a vacina bivalente, vacina que protege contra a Omicron. Então, eu acho que o futuro imediato, os próximos meses, certamente serão de uma redução do número de casos e, principalmente, se as pessoas se protegerem com a vacina, a redução de número de casos graves e de mortes. Então, estamos no fim da pandemia. Essa nova vacina é um dos instrumentos que eu espero que dê um bom resultado. E, se você tem comorbidade, se você é idoso, use máscara. Eu às vezes uso transporte coletivo, principalmente metrô, eu ando de máscara. Viajo de avião, eu ando de máscara. O avião é muito seguro, porque o avião tem um sistema de circulação de ar, passando por filtros absolutos, filtros que filtram vírus. A cada fileira do avião tem um sistema que faz a circulação daquela fileira. Então, o avião é um lugar muito seguro, mas eu ando de máscara, eu uso máscara, eu me protejo. Acho que a decisão da Anvisa foi uma decisão, na minha opinião, que não estou acompanhando tudo isso, foi uma decisão muito cedo. Mas eles têm lá as suas razões de ser e tomaram essa decisão. Eu uso máscara. Você que está nos assistindo, se tem uma comorbidade, se é mais idoso, eu recomendo fortemente a usar máscara, principalmente em ambientes fechados e ambientes em que você tenha concentração de gente. Fora isso, pode ficar ao ar livre sem a máscara. Grosso modo, né, como é que essa Covid de hoje, e principalmente para a população idosa e com comorbidade, quem pega essa variante aí, que risco ela corre? Veja, quem é mais frágil corre um risco maior. Se você tivesse pego a Gama, aquela variante que veio do Amazonas, a segunda variante, estava ferrado. Estava ferrado. Aquela dava falta de ar, aquela matava, você lembra? Começo de 2020, a primeira variante, foi até mais ou menos agosto de 2020, 200 mil pessoas morreram. Depois veio a variante Gama, de agosto até o início do ano de 2020, meados de 2020, 400 mil pessoas morreram. Final de 2020, início de 2021, veio a variante Delta. Quase não morreu muita gente. Da variante Delta para cá, que é quando entra a Omicron, a Omicron entrou em dezembro de 2021, janeiro de 2022. De lá para cá, nós não tivemos 100 mil mortes e tivemos uma explosão de casos. Quando a gente olhava as curvas da variante Gama e da variante inicial, eram curvas em forma de sino. Agora, com a variante Omicron, as curvas são em pico, porque ela tem uma capacidade de disseminação muito grande. Então, você foi atingido pela capacidade de espalhamento que a variante Omicron tem. E